Sai daí, sai daí! Do versículo 9 até o Colossenses, do capítulo 1, do versículo 9 até o 11. Amém? Quero pedir desculpa do irmão do atraso, culpa da Liliane, que errou o caminho 2 vezes. O GPS colocou a gente lá por cima, pela José Eudoriza, ela foi de leve. Aí jogou lá para casa da irmã Lu, depois ela continuou de direto. Esquita não, eu tenho óleo de punha. Amém. Amém. Versículo 9 diz assim, ó: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém? Versículo 10: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Pai, por estarmos reunidos aqui, Pai. Deus, nós estamos aqui, Pai, por causa da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero pedir pela minha vida, pela vida de meus irmãos, Pai. Deus, que esse texto que nós acabamos de ler, Pai, que é a tua palavra, nós possamos, Senhor, colocar em prática, Pai. Deus, que tudo que eu venha falar aqui, Senhor, seja para o conhecimento da tua palavra, que eu diminua, Pai, que o seu reino venha estender, Pai. Deus, é assim que eu oro, Pai, agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, querido? Amados, eu quero pregar nessa noite sobre um tema que é a sabedoria e a inteligência espiritual. Amém, irmão? Sabedoria e inteligência espiritual. No versículo 9 aí da sua Bíblia, lá na parte C, fala o quê? A minha fala toda sabedoria e inteligência espiritual. Tem alguma outra versão aí? Fala sobre o quê? Entendimento. Tem mais algum outro significado? Não? Então eu gosto muito dessa parte aqui. A NVI fala de entendimento, né? Essa parte aqui eu gosto muito, que ele fala da sabedoria e inteligência espiritual. Amém, amado? Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos no texto que acabamos de ler sobre o tema a sabedoria e inteligência espiritual.
A pergunta é: o que é sabedoria espiritual? O que é inteligência espiritual? Antes de nós entrarmos na palavra, eu quero fazer uma pequena transição aqui, uma introdução. A cidade de Colosso ficava no sudoeste da cidade de Frígia, na Ásia Menor, nas margens do rio Lico. A cidade foi muito importante no século V a.C., depois foi perdendo a sua importância diante do crescimento de Laodiceia, a 18 quilômetros de Hierápolis. Colosso perdeu a sua importância devido à mudança no sistema das estradas. Isso passou a beneficiar mais Laodiceia, como se você tivesse um caminho aqui de Colosso e simplesmente abriu o Rodoanel, caminho mais fácil, mais simples, que chegava ao centro. É como se fosse Laodiceia. O livro de Colosso é uma carta de Paulo, está lá no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então é uma carta aqui em Colosso. Paulo apresenta a si mesmo como apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de quem? Não foi vontade dele, foi a vontade de Deus. Paulo nunca esteve em Colosso. Sabia disso? Paulo nunca esteve em Colosso. E foi interessante que eu já liguei para o pastor. É difícil eu ligar para o pastor nas minhas pregações. E aí eu estava estudando, eu falei, bom, deixa eu confirmar, né, o pastor, para ver se era isso mesmo. Paulo nunca esteve em Colosso. Quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava preso em Roma. E mais para frente eu vou estar passando mais do que eu estudei da carta de Colosso. Amém, querido? Então, ele nunca esteve lá, ele não conheceu as pessoas pessoalmente, aqueles crentes de lá. Paulo era prisioneiro em Roma. O evangelho tinha sido pregado por um grande líder lá em Colosso, por uma pessoa que, na nossa visão, que a gente podemos dizer aqui, começou como um grande líder, depois virou um supervisor, depois um líder, o líder supervisor, e chegou o pastor. O nome dele é chamado de Epáfras. Ele que começou a igreja de Colosso. E na verdade ele foi discipulado por Paulo. E através dele, ele foi responsável pela igreja de Colosso, de Laodiceia e de Hierápolis. Esse nome vai ser muito difícil de falar. Amém, queridos? Mas Epáfras foi uma pessoa muito importante aqui na igreja de Colosso. Por isso eu quero entrar no primeiro título com vocês, que é a sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual, amado, é algo que nós temos a partir do momento que nós temos uma intimidade com Deus. Por isso que no versículo 9 ele diz assim, ó, Paulo escrevendo, aqui na verdade é uma oração de Paulo. Paulo ele fala assim, ó: por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos o quê? De orar por vós. Ou seja, ele estava preso, né? E Epáfras levou essa informação para ele, da situação que estava passando lá na igreja de Colosso, e ele fala: não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Hoje nós iremos falar não só da sabedoria humana, eu não quero falar da sabedoria humana, o ser humano que ele se desenvolve com conhecimento e habilidade. O conhecimento, esse conhecimento que o humano tem de habilidade, de conhecimento técnico, de conhecimento específico, de conhecimento de uma graduação, isso é muito importante na nossa vida. De fato, para você, tem muita pessoa ter um cargo, ele estudou para aquilo, o engenheiro estudou para aquilo, o médico estudou para aquilo, para a pessoa ser professora, assim dizer, ela estudou para aquilo. Tem a área da pedagogia, tem a área das finanças, mesmo os irmãos que trabalham na área de indústria, eles são obrigados a conhecer a resistência do material, o tipo de solda que ele usa. Eu estava brincando com o Thiago outro dia, né, no curso lá na faculdade, eu aprendi sobre soltar MIG, foi a única que eu aprendi, depois hoje já deve ter vários. Ou seja, esse conhecimento humano ele é muito importante na nossa vida, mas o conhecimento espiritual, ele transcende todo esse conhecimento, amém, irmãos? Então, Paulo ele estava orando pelos irmãos de Colosso, e na oração, Paulo pediu o que para Deus? Que concedesse aos crentes um completo entendimento do que? Da vontade de Deus, para que eles pudessem entender qual é a real, qual é a certeza que Deus queria na vida deles. Nesse versículo, o que nós podemos entender, irmão, da sabedoria espiritual? Paulo pede o quê? Que toda sabedoria e entendimento espiritual, para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificar em toda boa obra, crescer no pleno conhecimento de Deus, fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, perseverando na longanimidade e com alegria, dando graças a Deus. É esse o crescimento que Paulo fala. Meus amados irmãos, se nós quisermos ter uma sabedoria espiritual, nós precisamos ter uma intimidade profunda com Deus. É uma intimidade, é você e Deus, é uma busca incessante da palavra de Deus, é você orar no seu tempo a sós com Deus, é você orar, você jejuar, é você ter uma entrega total com Deus. Essa intimidade espiritual que nós temos que ter. Aqui, os irmãos de Colossos, eles tinham um grande relacionamento com o Espírito Santo. Olha no versículo 8 o que diz, Colossenses 1:8. Olha o que diz, ó. O qual nos declarou também o vosso amor no quê? No Espírito. A igreja de Colossos, irmão, tinha um grande amor no Espírito. Aqui não está falando do Espírito Santo, mas você entende que o quê? Eles tinham um grande amor pelo Espírito Santo. Eles buscavam a palavra de Deus, eles buscavam ter essa intimidade com eles. Eles permitiam que o Espírito Santo controlasse as suas vidas. E assim eles expressavam o seu amor um com os outros. Através do quê? Através do amor. Através do amor, irmão, nós começamos a ter uma intimidade com Deus. Uma intimidade espiritual diferente. Quando você ama, irmão, a gente acaba perdoando muitas coisas. A minha mulher que o diga, né? A irmã Lenilda que o diga, a irmã Lu que o diga, a irmã Meire que o diga. Quando nós amamos, nós temos mais facilidade para perdoar. Nós homens somos diferentes, a gente vai entrar na segunda parte. A gente é na paciência, mesmo? Então o amor, ele é algo que tem que ser verdadeiro uns com os outros, sabe? É o que diz lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito Santo qual que é? É o amor. O fruto do Espírito Santo é o amor, irmão. Esse amor é algo, não é um amor filéu, né? É o amor ágape, é o amor de Jesus, é o amor que só Jesus pode dar no nosso coração. Só Deus, só Jesus pode inserir esse amor em nós. Porque nós temos vivido momentos difíceis hoje. O amor praticamente está acabando. As pessoas não têm tolerância, principalmente dentro da igreja. As pessoas não se toleram, essa é a verdade, irmãos. Nós temos vivido situações onde o fruto do Espírito está sendo mais o fruto do rancor do que do amor. E Gálatas, ele vem muito pelo contrário, que um dos primeiros frutos que nós temos que ter é o amor. E lá vai continuando, o amor, a paciência, a longanimidade, vai embora. Mas hoje eu quero falar desse amor. Porque, irmão, às vezes que nós pedimos muita oração. Pedimos oração, mas a gente não pede sabedoria e inteligência espiritual para Deus. Porque quando nós começamos a ter a sabedoria espiritual, é algo intrínseco, é algo particular seu. É algo que você começa a ter essa intimidade com Deus, e quando você está com situações complicadas, você começa a agir de formas diferentes. Esse amor ágape, irmão, é algo que é gerado por Jesus na nossa vida. É Jesus que gera esse amor na nossa vida. Mas nós temos eu não vou ser hipócrita, existe algum lado do meu coraçãozinho aqui que não é fechado. E como que eu vou abrir esse lado que está um pouco fechado no meu coração? Orar. Pedir a Deus para que esse fruto venha ser derramado na minha vida. Para que eu venha ser pessoas diferentes. Para que eu possa pregar aquilo que eu vivo. Porque se esse amor que eu falo, que eu prego, que é o amor ágape, o amor com o fruto do Espírito, eu não prego ele, é o que diz lá na primeira carta de João 4:20. Que ele diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. A Bíblia está falando, irmão. É mentiroso. E aí ele completa dizendo assim, ó, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É lógico que é uma comparação o mais complexa. Poxa, se eu não amo o Leal, se eu não amo o Tiago, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas esse amor, amado, é um amor que traz sobre nós a sabedoria espiritual, a inteligência espiritual. É algo que nós vamos pedir para quem? Para Deus. Sabe, irmão, eu quero compartilhar algo com vocês, que nós podemos omitir várias situações, várias,
Nós podemos omitir várias situações. Mas o amor, a comunhão, querido, isso é algo que a gente não consegue omitir. E de fato nós sabemos as pessoas que não gostam da gente. No seu trabalho você sabe que não gosta de você. Você sabe onde você mora, a pessoa que não vai na sua cara. Basta você falar bom dia para ela, nem olhar para sua cara e nem responder. Isso é fato. Isso é fato. Mas nós conseguimos isso no nosso dia secular. Agora, dentro da igreja, amado, aí já é diferente. Aí já nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Espírito Santo. Esse olhar, irmão, quando a gente olha, às vezes nós conseguimos omitir isso. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. E Ele nos conhece. Esse amor, amado, é algo que nós temos que saber dentro de uma sabedoria espiritual. Deus conhece o nosso coração. Essa sabedoria que nós temos que pedir, irmão, é algo que seja sobrenatural. É algo que vem de Deus. E Deus mostra isso na Bíblia claramente. Você quer ver uma pessoa que pediu para Deus sabedoria? Alguém sabe aqui? Salomão. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 7 até o 12. É isso mesmo? Peraí, eu abri 2 Crônica, no versículo 1 a 7. Olha o que diz a palavra de Deus, até o versículo 12, tá bem? Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão. Ele disse: pede o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus cumpre a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não perdiste riqueza, bens por honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco perdiste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te constituiu rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhuma, rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Salomão foi muito sábio, irmão. Salomão foi muito sábio. No versículo 10 ele é muito enfático. Ele fala: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderia julgar esse povo, esse tão grande povo? Irmão, existe uma triste realidade, que não é fácil de lidar com pessoas. Não é fácil lidar com o ser humano, irmão. É fato ou não é? Não é fácil lidar com o ser humano. E Salomão teve esse discernimento. Ele pediu para Deus: me dê sabedoria e inteligência. E Deus concedeu para ele. Ele poderia ter pedido muitas outras coisas, irmão. Ele poderia ter pedido riqueza, me dá uma situação financeira boa, um bom emprego, me dá uma boa casa, um bom carro. Mas o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Porque ele sabia, irmão, que nós precisamos ter inteligência espiritual para lidar com as pessoas, principalmente dentro da igreja, principalmente na nossa família, principalmente onde nós trabalhamos, irmão. Sabe, meus amados, o nosso contexto aqui como igreja, que eu posso dizer, nosso contexto como igreja urbana não é fácil. O contexto de igreja urbana hoje não é fácil. Eu demorei
40 minutos, quase uma hora, para chegar aqui na igreja. Acredito que muitos aqui acordaram cedo, foram trabalhar. Tem mães que cuidam de criança, a irmã trabalha o dia inteiro dirigindo, sabe? Então, a igreja urbana acaba passando por um estresse. Nós vivemos um contexto diferente. A igreja primitiva, ele não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha trânsito, mas eles andavam bastante. Andavam dias para chegar em alguma cidade para pregar o evangelho. Pode ser que eles deveriam ter um certo estresse, mas o contexto de igreja urbana, irmão, é um contexto diferente. É algo que nós temos que pedir para Deus, a sabedoria, essa sabedoria e inteligência espiritual. Porque não é fácil, irmão. O contexto da igreja urbana requer muito mais sabedoria. Porque às vezes a pessoa está chegando aqui estressada do trânsito que ela pegou, da reunião que ela teve, porque o chefe perturbou ela o dia inteiro. Aí você chega para a pessoa, vai brincar com a pessoa vem e dá uma sapatada. Vou te dar uma resposta. Ou às vezes, uma brincadeira que a pessoa faz que é algo que você não gosta. A igreja urbana, irmão, ela pede para a gente desse entendimento espiritual. Às vezes a forma de falar, às vezes a forma de interpretar. Você está de um lado, a pessoa está do outro. Lógico, eu posso falar para as pessoas que eu estou próximo. Quando eu olho para ela, eu consigo observar. Ó, a pessoa não está bem, a pessoa não está legal, a gente respeita. Mas agora existe a diferença quando a pessoa é mal educada, ela é grosseira. Aí isso não tem nada a ver com sabedoria. Isso é porque é personalidade da pessoa. Mas a igreja urbana, irmão, requer um pensamento diferente. Requer algo que nós temos que analisar diferente. Que é o amor que Deus fala. É eu olhar para o irmão, é olhar para a irmã, buscar entender o que ele está falando. Poxa, você falou uma palavra diferente. Se a pessoa já está lá chateada, brava, para que eu vou ir lá questionar mais ela? Existe um momento certo de ir lá falar com a pessoa. Existe um momento de chegar, conversar. Olha querido, vem cá, por que você tomou essa atitude? Olha, aquele dia eu falei com você falou de tal forma assim. Eu estava nervoso porque minha mulher brigou comigo, porque meu filho deu problema. É um contexto urbano, é o estresse urbano. Mas quando nós estamos na presença de Deus, irmão, é diferente. Quantas vezes, às vezes eu venho chateado, cansado, mas só a gente está aqui reunido, cantando louvor, glorificando o nome de Deus, o Espírito Santo toca. A gente sai transformado, a gente sai renovado. Quantas vezes eu falo de testemunho próprio, às vezes assim, a gente está em casa, a gente sai um pouco estressado, alguma coisa, chega na célula, o mover do Espírito Santo de Deus trabalha ali, aí já volta todo mundo conversando, todo mundo numa boa. Por quê, irmão? Porque a gente passa a ter sabedoria espiritual. A gente passa a olhar e compreender a pessoa diferente. Filipenses 2:2 diz assim, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É assim que Paulo fala, irmão. Então, voltando aqui, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Por que nós precisamos pensar assim? Para quando os novos irmãos chegarem e ver que existe uma verdadeira unidade. Qual que é a unidade, irmão? É a forma de pensar. O amor, um só espírito, uma só atitude. Amados, por que eu estou pregando sobre isso? Porque às vezes, querido, vem um novo convertido, ele observa tudo. Ele observa a forma que você fala, ele observa a forma que eu falo, ele observa como que eu estou me comportando na célula, ele observa até a forma que eu estou tratando como eu estou com meu filho. O valedor tem o hábito de ir para lá, para cá, para lá, o valedor. Se você olha assim, a pessoa já olha lá para a pessoa está agindo. Todo mundo te observa, irmão. Observa o que você fala, observa o que você age. Por isso que Paulo fala, completar a minha alegria, ter o mesmo modo de pensar. Nós temos que pensar igual, irmão. Nós temos que pensar da mesma forma. Nós não podemos pensar diferente. E queridos, olha, ideias diferentes podem existir, mas toda ideia tem que chegar na unidade do Espírito Santo. Você pode ter uma forma diferente de pensar, mas espera um pouquinho. A igreja é um corpo só. Tudo que nós fazemos aqui, não somente eu, a Liliane, a Meire e o Leal, que estamos
na frente da igreja é decidido junto com a liderança da igreja. Se nós não concordarmos, o pastor abre espaço lá para falar: não, vocês concordam? Vocês estão de acordo? É essa unidade que nós temos que pregar, irmão. Porque, querido, se eu falo algo aqui, quando eu chego aqui e falo outro diferente, eu estou praticando o que Paulo fala. Eu estou completando a alegria que Paulo fala. Eu estou tendo a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. Isso não é sabedoria espiritual, irmão. Isso é divisão. Agora, claro, todo mundo tem uma forma de pensar. Particularmente, essa semana mesmo eu estava falando com o pastor, ele pediu uma opinião. Eu falei para ele: não concordo com isso. Aí ele respondeu: mas eu falei: tá bom. Então, agora você explicou, beleza, amém. Mas ainda assim eu não concordo. Eu falei brincando, né? Mas é a liberdade. É a liberdade de agir. Por quê, irmão? Nós temos que ter sabedoria, queridos. Mas não é sabedoria humana, é sabedoria espiritual. A sabedoria que Deus está colocando no nosso coração. Lá em Colossenses 4:5 ele fala de novo: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveite ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um, irmão. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus usa até o exemplo do sal. Você consegue comer carne sem sal? Consegue? Você consegue comer comida sem sal? O sal é para dar o gosto. O sal é que dá o gosto, irmão. Nós somos o gosto do Espírito Santo de Deus, tá vendo? Derrama sal aí no seu. Brincadeira. Nós temos que ser esse sal, irmão, esse sal agradável. Porque para que as pessoas de fora, quando eles chegam, eles veem: olha, existe uma oportunidade diferente, existe algo diferente nessa igreja. Porque agora eu quero pedir para vocês, abra lá em Tiago. Olha o que Tiago explica no capítulo 3, do 3 ao 18. Deixa eu avançar aqui um pouco mais. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Amém? Amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem é sábio e tem entendimento entre vós? Pergunta. Que eu demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humanidade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é a demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí é uma confusão de toda espécie de mal. Mas olha o que Tiago fala depois: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, o quê? Pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores, irmão. Essa sabedoria que nós temos que ter, querido. Essa sabedoria espiritual que nós temos que ter. É esse amor. É esse amor que nós temos que ter, irmão. Qual que é? É o que ele fala. É que vem do alto. Por isso que eu falei para vocês, eu não estou aqui, queridos, querendo negligenciar quem tem um conhecimento técnico, uma formação. Nós precisamos disso. Deus deu conhecimento para o homem. Mas a nossa sabedoria tem que ser do quê? Do alto. Ela do alto tem que ser uma sabedoria pura, depois pacífica, amável, compreensiva. Eu tenho que compreender o meu irmão. Ah, mas ele está pisando na bola, ele está sendo uma pessoa difícil. O que ele está passando? Será que ele está passando por um problema? Será que ele está passando por uma situação difícil? Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos a obrigação, irmão, de procurar essa pessoa, saber o que ele está passando. Não é porque ele é pastor, ele é líder, ele é supervisor, ele é um membro, não importa. É a nossa obrigação, irmão. Essa sabedoria que vem de Deus. Essa
sabedoria que só vem do alto, do céu. É essa sabedoria que nós temos que pedir a Deus, amém, queridos? Eu quero, queridos, que vocês tenham essa sabedoria que vem do alto do céu, essa sabedoria pura, pacífica, irmão. Nós temos que ser pacificadores, queridos. Aonde há contenda, nós temos que pacificar. Aonde não há pureza, nós temos que ser puros, ali, querido, levando a palavra de Deus. Nós temos que ser compreensível, amável. Amar, irmão, não é só aquele abraço simples, não. É um abraço no demonstrar, da forma de falar, da forma de agir, da forma de ser. Essa é a sabedoria que eu peço para Deus. Essa sabedoria que eu peço para Deus todos os dias, para que eu possa ser algo diferente. A inteligência espiritual, segundo tópico, é o mesmo versículo que diz lá, eu só vou ler a parte final, para que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Amado, a sabedoria espiritual, eu falei errado, desculpa. A sabedoria espiritual, agora a inteligência espiritual, desculpa. A sabedoria, agora eu quero falar para vocês, é da inteligência espiritual. No início do século XX, o QI era a medida definida para uma inteligência humana. Essa parte que eu vou ler, irmão, eu retirei de uma revista, eu achei muito interessante. Só que, em meados da década de 90, a descoberta da inteligência emocional mostrou que não bastava o sujeito ser um gênio se não soubesse lidar com as emoções. Olha que interessante isso. A ciência começou no novo milênio com a descoberta que apontava que para ter o terceiro coeficiente, que sabe qual é o terceiro coeficiente que a ciência descobriu? Que é a inteligência espiritual. Ou seja, eles descobriram, estudaram, perderam todo o tempo da vida dele por algo que estava onde? Na Bíblia. A Bíblia já falava sobre isso. Desse terceiro coeficiente. Porque, irmão, não bastava a pessoa ter um bom QI. Não adianta, eu vejo isso no dia a dia. Às vezes as pessoas têm bastante conhecimento. A pessoa é super locutora. A pessoa ela tem baita no carisma, mas às vezes falta um pouquinho de inteligência para ele. Saber lidar com pequenos detalhes. E algo que eles descobriram, irmão, há muitos anos a Bíblia já falava. A sabedoria e inteligência espiritual. Provérbio fala sobre isso de uma forma diferente. Provérbio no capítulo 5 ele diz assim, ó: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te aparta da palavra da minha boca. Aqui, irmão, nós podemos entender o quê? O que é um discipulado? O que o discipulado faz? Mas existe uma grande diferença. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que querer aprender essa sabedoria. O provérbio deixa muito claro: adquire o que? A sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te aparte da palavra da minha boca. O que é? A palavra de Deus. Amado, discipulado, só um verbo não funciona. Discipulado tem que ter Bíblia. Discipulado tem que ter Bíblia. Se é para discipular, para ficar só um bate-papo, isso não é discipular. Isso é reunião do horário do almoço, reunião do horário do café, isso é bate-papo. Agora, quando nós queremos, querido, adquirir essa sabedoria, essa inteligência, tem uma grande diferença. A sabedoria, o que ela faz? Sabe o que a sabedoria faz? Ela julga. Quando nós temos sabedoria, nós sabemos julgar diferente. Quando nós olhamos para o nosso intelecto, a gente julga diferente. A gente julga pelo eu. Mas quando nós temos a sabedoria espiritual, a gente julga diferente. A gente julga onde? No amor, na inteligência, na sabedoria. A inteligência, irmão, é um pouco diferente. A inteligência, ela ensina pra gente o quê? Analisar os fatos. Analisar o que está acontecendo. A sabedoria é diferente. A sabedoria leva a gente a julgar. A inteligência faz a gente analisar. Amém, queridos? Amém. É isso que Deus está falando pra gente. Uma outra forma de a gente entender, uma outra situação que mostra, está lá em Jó 28, que diz assim, ó: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e a parte do mal é a inteligência. Olha como Jó usa. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, quando nós queremos ter, amado, inteligência espiritual, nós vamos ter temor à palavra. Temor à palavra de Deus. Nós temos que ter medo em outras palavras. Aquilo que eu estou orientando, aquilo que eu estou falando, aquela decisão que eu estou tomando, eu tenho que ter medo. Mas aonde?
ter temor em cima da palavra de Deus. Porque ele fala, aparte-se do mal, ok, inteligência. Ora, se aquele negócio está fazendo mal para mim, se isso que eu estou vendo não agrada a Deus, não agrada a minha vida, eu tenho inteligência, irmão. Eu não preciso ser um sábio. Eu não preciso ser um sábio. Aquilo está fazendo mal para mim. Agora é fato que nós temos que ter esse entendimento que só Jesus dá. Eu ouvi uma frase muito interessante aqui que fala assim, ó, prego que aparece muito, ele é martelado. Prego que aparece muito, ele é martelado. Você está aí? Prego que aparece muito, ele é martelado. Sabe por quê? Porque quando você começa a se destacar na sua família, as pessoas se julgam. Quem nunca passou por isso? Quando você começa a se destacar no seu emprego, as pessoas começam a te perseguir. Quando você começa a se destacar no seu ministério, não é o diabo que corre atrás de você também não. É o diabo. Mas às vezes tem muito mais irmão da igreja que corre atrás de você do que o próprio diabo. Quando você se destaca com um bem material que Deus tem, as pessoas questionam, está roubando. Se não estiver roubando, está desviando dinheiro. Então, querido, prego que destaque ele é martelado. Você quer ter sabedoria e inteligência espiritual, querido? Você tem que aprender a tomar martelado. E não é fácil, irmão. Eu falo por experiência própria. Não é fácil ser martelado. Porque quando a gente pega um prego no martelo e bate, ele passa. Ele vai fácil. Agora pega um prego, irmão, e coloca no concreto. E bate ele para você ver. Você vai ficar assim, envergado. Olha o meu olho. Aqui assim. Você está apanhando. E aí, irmão, é onde Deus quer agir na sua vida. É aí onde você precisa ter sabedoria. É aí onde você precisa ter inteligência espiritual. Porque senão você vai cair. Você vai cair. Você vai sair da igreja. Você vai desanimar. Você vai ficar aborrecido. Irmãos, quando as pessoas te pressionarem, tenha calma. Tenha sabedoria. Tenha inteligência. As pessoas vão te cobrar. Você não está fazendo isso. Você não está participando. Calma. Calma, irmão. Não saia se sentindo culpado. Não saia sentindo, estou me pressionando. Calma. Calma. Pode falar, irmão. Calma. Respira. Aí você vai falar assim, é muito fácil você falar, Willis. Não, irmão. É aprendizado. Só tem história para contar, irmão, quem passa pelo processo. Jesus, ele fez tudo o que ele teve, mas ele teve um momento certo de agir. Ele teve um momento certo de orar. Ele teve um momento certo de curar. E é isso que eu quero falar para vocês, irmão. É isso que eu quero passar para vocês. Nós precisamos ter essa sabedoria e essa inteligência, querido. Nós precisamos saber lidar com pressão. Nós precisamos ter paciência, ter calma. São os momentos difíceis, irmão, que a gente mais cresce espiritualmente. Eu posso perguntar aqui para você, qual foi o momento que você cresceu na sua vida, Leão? Você pode falar? De parte para outro, não lembra? Você lembra o momento que você fez crescer assim, espiritualmente? O momento da sua vida? Pode ser algo simples. Eu acho que dia a dia, né? Dia a dia. Você lembra, irmão? O processo que você passou que te fez crescer espiritualmente? Minha personalidade. Personalidade. Forte, né? De baiana. Deu uma acalmada, assim, mais centrada. Posso ser rígida, mas com ordem de decência. Com ordem de decência. Você lembra, Liliana? Meire? Os conflitos. Tiagão? Não. Amados, são nesses momentos que a gente cresce. São nesses momentos que a gente passa a ter sabedoria e inteligência espiritual. Para concluir, queridos, lá no versículo 10 e versículo 11 de 1 Colossenses, diz assim, ó. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de quem? De Deus, e sendo o quê? Fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança, paciência e com alegria. Esses versículos, querido, dão algumas pistas para nós, para a gente ter sabedoria e inteligência espirituais. Viver de maneira digna. O que é viver de maneira digna? É dar um testemunho.
é dar seu próprio testemunho. Eu estava viajando agora, irmão. Domingo eu fui conhecer uma igreja lá em Curitiba. Não consegui ficar sem igreja. Não dá, já estava ficando doido já. Comecei a pesquisar lá, vi uma igreja próxima e hoje o Google ajuda a gente, uma igreja batista, uma igreja em célula. Pude conhecer uma igreja. Amado, eu falo para vocês, a gente não tem esse carinho que nós temos aqui na nossa igreja. Eu não posso nem falar isso, está até gravando, pastor. Mas dá uma calculada, irmão, vai numa outra igreja para você ver. Não é a mesma coisa. Mas a igreja me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. O pastor veio conversar comigo. Mas tão diferente, querido. Tão diferente. É o testemunho vivo, querido. Essa forma digna do nosso testemunho. Frutificando em toda boa obra. Frutificando, irmão, você pregar a palavra de Deus. A gente ganhar vidas para Jesus. Crescendo no conhecimento. Como que a gente cresce no conhecimento? É estudando a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus. Fortalecendo com o poder. Como que a gente fortalece no poder? É criando comunhão, irmão. Você quer se fortalecer? É criando comunhão, irmão. Procura as pessoas que menos gostam de você, querido. Não tenho paciência. Vai lá. Sabe se você não vai crescer em comunhão? Perseverando com a paciência e com a alegria. Nunca desistir do seu chamado. Nunca desista do seu chamado. Não importa onde você esteja. Nunca desista do seu chamado. Sabe, querido? Eu gostaria de concluir dizendo para você que a nossa maior referência de sabedoria e inteligência espiritual é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Jesus é a nossa referência. Ele fala em Mateus 21, 22, ele diz assim, e tudo que pedisse em oração, crendo, os recebereis. O segredo desse sermão, querido, é você pedir para Jesus. É você orar, mas você crê que você vai receber. Não apenas orar só com palavras, mas é você orar, você pedir a Deus, você clamar. Querido, nós somos uma igreja batista. Se você sente esse dom do Espírito Santo, glorifica o nome de Deus. O pastor não precisa ficar pedindo aqui, bate palma, glorifica. Se você tem esse chamado, só isso é seu, é de Deus, é o Espírito Santo. Ninguém pode pedir o Espírito Santo. Mas é isso que Jesus fala. Tudo que pedir em oração, antes de a gente pedir, irmão, você tem que pedir em oração. Você vai tomar uma decisão ali no seu dia, ora. Você vai falar com a sua mulher, ora, quero ora, jejua, faz uma campanha. Você vai pedir um aumento, ora. Você vai falar com o seu líder, ora. Se tem algo que você não está concordando, ora. Por quê? É o Espírito Santo que dá sabedoria para nós. E queridos, a igreja de Colossos, ela teve uma grande referencial. Ela teve uma grande diferença, que foi Epáfras. Epáfras teve uma grande diferença na igreja de Colossos. Ele, querido, que viu o que estava acontecendo lá, que gnóstico estava entrando na igreja, e ele procurou Paulo, e ele foi falar com Paulo. E quando ele levou essa notícia para Paulo, querido, observa, existe uma diferença, irmão, dentro da igreja. Sabedoria e inteligência espiritual que eu estou pegando para você. Às vezes em tudo que a gente leva, ou a gente conversa com o pastor, isso não é fofoca, isso é o bem da nossa vida espiritual, isso é para o bem da igreja, isso é para o bem da comunhão da igreja. E Epáfras, querido, quando ele viu a dificuldade, ele que fundou essa igreja, ele que discipulou aquele povo, ele que levou a palavra de Cristo para aquela igreja. Mas chegou um certo momento da nossa vida espiritual, querido, que nós precisamos buscar alguém que tem muito mais conhecimento da gente. Muito mais conhecimento da gente. Essa pessoa é seu líder, seu discipulador, seu pastor, não importa quem seja, mas se for buscar alguém que venha vir usar a palavra de Deus, amém. E foi isso que Epáfras fez. Por isso mesmo, irmão, nós precisamos fazer essa análise do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos crescer como igreja, como célula, como discípulo, como esposo, como pai, como filho. Nós precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Precisamos crescer. Para que possa se cumprir o que Isaías 43 diz. Ainda, antes que houvesse dia, eu sou. Olha o que ele fala. Eu sou, diz. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, irmão, quem vai te impedir? Ninguém vai te impedir. Agindo Deus na sua vida, ninguém vai te impedir. As pessoas podem desanimar você, mas agindo Deus, quem impedirá? Nem que é isso. Amados,